Um pouco diferente. Hoje eu vou passar uma lição para vocês. Uma lição muito curiosa. Uma lição que todo mundo tem dúvidas. E que vocês acham assim, não, o que é que isso aí tem a ver com Bíblia? O que é que isso aí tem a ver com Deus? Porque hoje nós vamos falar sobre saúde. O que é que a Bíblia fala sobre saúde? O que é que vocês acham que é saúde? Uma pessoa ter boa saúde? Boa alimentação. Boa alimentação, o que mais? Exercício. Higiene, repouso, despreocupação, não é? O que mais? Caixa misteriosa. O quê? Ar puro, não é? Qualidade de vida. Uma alimentação boa, né? Regrada. Então, na nossa cabeça, quando a gente fala em saúde, a gente pensa em várias coisas. Mas, será que todo mundo tem boa saúde? Não. Mas será que todo mundo tem condição de ter uma saúde boa? Todo mundo pode, se quiser, se esforçar, pode ter uma boa saúde. Então hoje, eu quero trazer para vocês o que é que a Bíblia ensina para a gente ter uma boa saúde. Primeiro, disseram aqui que saúde tem a ver com alimentação. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano? O que é que vocês acham? Qual é a alimentação que Deus recomendou para a gente? Frutas, o que mais? Sopa. Deus recomendou sopa, água, verduras. Muito bem. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver? Qual foi a alimentação que Deus deu para Adão e Eva lá no Éden? Só tinha eles dois. Olha, pessoal. Exatamente. No Éden só tinha eles dois. Só tinha Adão e Eva. Eles estavam cercados de vários tipos de árvores, com vários tipos de frutas, verduras, legumes. E aí, qual foi a alimentação que Deus deu para eles dois? Vamos ver? A alimentação que Deus deu para Adão e Eva, no Éden. Que cuidado Deus teve com o ser humano recém-criado. Ou seja, o bom da gente servir a Deus é porque Deus nos criou e Ele cuida de nós. Deus não é como aqueles pais que colocam as pessoas no mundo e vão embora. Deus criou o ser humano e cuida dele todos os dias. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma alimentação especial para eles. Vamos ver? Lá em Gênesis 1, versos 29 e 30. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Primeira coisa, Deus deu as ervas. E aí entram o quê? As verduras e os legumes. Isso faz parte da alimentação que Deus deu. E outra coisa, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então, a alimentação que Deus deu a Adão e Eva lá no Éden eram 4 coisas. Eram as frutas, as verduras, os legumes e os grãos. Quais eram as 4 coisas que Deus deu lá no Éden? Frutas, verduras, legumes e grãos. Exatamente. Então, essas 4 coisas eram a alimentação deles lá no Jardim do Éden. E com essa alimentação, eles tinham o quê? Saúde, exatamente. Lá no Éden, antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham saúde. Eles nunca adoeciam, eles nunca tinham nenhuma necessidade que a gente tem hoje. Eles viviam por muitos anos com saúde e livre de qualquer doença. Essa é a alimentação deles. Agora, o que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eles ficaram para sempre no paraíso? O que foi que aconteceu com eles? Eles foram expulsos porque eles pecaram. E ali Adão e Eva tiveram seus filhos. Nasceu Caim, nasceu Abel. Aí Caim matou Abel. Depois, Adão e Eva tiveram outro filho. O nome dele era Sete. E de Sete continuou a raça humana e de Caim também. Agora, mesmo após o pecado, como era que as pessoas viviam? Mesmo após o pecado, como é que era a vida das pessoas? Será que elas também tinham saúde? Quanto tempo será que elas viviam? Alguém sabe o tempo de vida que as pessoas tinham naquele tempo? Quem chuta? 600, 700, 800, né? Algumas pessoas que já sabem, né? Quanto tempo eles viviam. Carlinhos já lançou um lance aí bom do leilão. 1500. Vamos ver, olha. Adão, olha quanto tempo Adão viveu. Todos os dias da vida de Adão foram o quê? 930 anos. Calma. Adão, o primeiro homem que Deus criou,
ele viveu 930 anos, quase 1000 anos de existência. Agora olha aqui, olha o outro descendente dele, o filho dele, olha, o filho de Adão. Todos os dias de Sete foram 912 anos. Diga aí. Hoje, os idosos que a gente conhece, que chegam aos 100 anos, já é se acabando, já é bem encolhidinho, né? Já nas últimas. Mas nesse tempo aqui, as pessoas chegavam a 100, 200, até essa idade aqui, com vitalidade, com saúde. Então, Adão chegou a 930 e Sete chegou a 912. Agora, o homem que mais viveu, vocês acham que ele viveu quantos anos? O homem que mais viveu na face da terra, vocês acham que eles... 150 anos. Não, 1000 e pouco. O homem que mais viveu, 1500, vamos ver, olha. Aqui era um neto, um tataraneto de Adão. Olha quanto tempo ele viveu. Todos os dias de Matusalém foram o quê? 969 anos. Diga aí, quase 1000 anos de existência e morreu. 969 anos, com saúde, vendendo saúde. Então ele viu os seus filhos crescerem, viu os seus netos, seus bisnetos, viu até a 10ª geração. Então, o estilo de vida deles. Eles tinham uma alimentação saudável. Mesmo após o pecado, eles continuavam comendo frutas, verduras, legumes e grãos. Então, eles desfrutavam de uma saúde imensa. E mais, a Bíblia diz que naquela época tinham gigantes. Era um povo tão saudável que entre o povo haviam pessoas muito altas, eram gigantes, que também eram pessoas assim que eram exemplos de saúde. Agora, quando é que o ser humano começou a comer carne? Quando eu perguntei aqui o que era boa saúde, uma pessoa disse que era carne bovina, né? Quando foi que o ser humano começou a comer carne? O que é que vocês acham? Na época do dilúvio, na época de Noé? Uhum. Foi, exatamente. Muito bem. Uhum, exatamente. Nós vamos ver sobre a carne daqui a pouco. Mas Dava deu um spoilerzinho dessa parte da carne no estudo que ela falou sobre as leis. Nós vamos ver sobre a carne já já. Então, olhe, vocês acertaram. Quando foi que o ser humano começou a comer carne? Foi logo após o dilúvio. Quando Noé e a sua família entraram na arca, eles levaram a reserva de comida vegetariana com eles. Levaram frutas, levaram verduras, para eles passarem o tempo que eles ficaram na arca. Só que quando o dilúvio terminou, o que foi que aconteceu? Eles desceram com todos os animais da arca e a terra estava toda deserta, não tinha árvore, não tinha nenhuma planta para eles se alimentarem. Então, ali após o dilúvio, houve a emergência. Então foi nesse momento que Deus permitiu a alimentação da carne. Vamos ver, olha. Em Gênesis 9, versos 3 e 4, Deus está falando com Noé. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Então Deus deu a carne para o ser humano após o dilúvio por causa dessa emergência que não tinha outra alimentação no planeta. Então, olha, assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Agora vocês podem comer carne. Mas Deus não liberou a carne, a alimentação da carne, de maneira assim geral. Ele deu restrições. Uma restrição que ele deu foi essa aqui. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. A primeira orientação que Deus deu aí de cara foi que não comessem com sangue, porque isso também fazia mal para a saúde deles. Tem gente que ama galinha cabidela e outros tipos de carne que se come com sangue. Qual é o outro tipo de carne que se come com sangue? Buchada, né? Então aqui Deus já disse, ó, carne com sangue vocês já não devem comer. Essa foi a primeira orientação. O quê? Picadinho, né? Exatamente. Aí, mais tarde, Deus deu uma série de orientações específicas sobre os tipos de carne que o ser humano deve se alimentar. Vamos conhecer? Vamos ver, olha. Deus deu uma série de orientações sobre o uso da carne. Que orientações Deus deu para o uso da carne? Vamos ver? Olha só, em Levítico 11, depois se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir e ler. Em Levítico 11, o capítulo todo é orientações de Deus sobre como a gente deve se alimentar da carne. Isso ele diz aqui, olha. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão
para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Então, na natureza, tem animais que são limpos e tem animais que são imundos. Tem animais que podem comer e animais que não se podem comer. Deus deu essa diferença. E Ele fez essa diferença com os animais da terra, com os animais de 4 patas, com as aves, com os peixes, com os insetos, com todo tipo de animal. Vamos conhecer? Vamos conhecer as orientações de Deus para cada tipo de animal. O primeiro tipo que eu trouxe para vocês está lá em Levítico 11, versos 2 e 3. São os animais de 4 patas, ou os quadrúpedes. Aqui eu trouxe a imagem de um boi, mas quais são outros animais de 4 patas que vocês conhecem? Porco, ovelha, bode, cabra. Segundo um calinho é gato, né? Cachorro, égua. Animais de 4 patas que as pessoas comem. Vocês todos devem ter na sua cabeça, né? Pois é. Agora vamos ver a orientação de Deus. Olha. Ó, pessoal. Que orientação Deus deu para os animais de 4 patas? Olha só. Digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Ou seja, os animais de 4 patas que se movimentam sobre a terra. Primeira orientação: todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2. Ou seja, essa é a primeira característica: ter unhas fendidas e o casco se dividir em 2. Quais são animais que o casco deles se divide em 2? Carneiro, vaca, que mais? Vocês conhecem animais que o casco se divide em 2? Bode, né? Pois é. Agora, outra característica que Deus deu. Essa é a primeira, é a segunda. E que, segunda característica, e que ruminam. O que é ruminar? É remoer. Ou seja, o animal ele precisa ter todas essas características. Ele tem que ter as unhas fendidas e remoer. O que é remoer? Vocês, quem aqui já cuidou de gado, já teve alguma experiência com isso? Pois é. Dê aula aqui pro pessoal. É cabra, vaca, carneiro, bode. É quem faz parte aí, né? Mas a ovelha também já é a mesma coisa do carneiro. Eu digo a você, o porco não pode porque o porco não rumina não. Olha aí, exatamente. Ele já deu um spoiler aqui. Ele já deu um spoiler. O animal, ele tem que ter todas as características. Se ele tiver só as unhas, mas não remoer, ele é imundo. Se ele só remoer, mas não tiver essas unhas divididas em 2, também é imundo. Tem que ter essas duas características. A gente tem que moer a comida, para a comida ser bem direitinho, hein, Olha só, deixa eu só adiantar aqui o spoiler que Neto trouxe aqui. Levítico 11 tem uma lista de animais. Olha só, pessoal. Em Levítico 11 tem uma lista de animais que não se podem comer. Só que quando você vai ler, alguns desses animais você não conhece. Por quê? Porque eram animais do deserto. Mas esse princípio ele vale para qualquer lugar do mundo. Agora eu quero trazer um animal que é bem comido, faz parte da alimentação das pessoas, que Neto já adiantou aqui pra gente, e que a Bíblia diz que é imundo. Vamos ver? Verso 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, não remói. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne e nem toquem no seu cadáver. Esses animais serão impuros para você. Então, nem a carne do porco, nem os derivados dele. E todos vocês sabem, vocês podem até pesquisar na internet, quais são os malefícios dessa carne. Tem uma bactéria na carne do porco, que é chamada triquina, que ela se aloja no nosso organismo e que pode causar doenças letais. E essa é uma bactéria que não é destruída nem no fogo mais quente, nem no gelo mais frio. Então, esse é um grave problema da carne de porco. E além do mais, porque ele é um lixeiro. O porco, ele é um lixeiro da natureza. Por isso que as pessoas falam que a comida do porco é porcaria, porque ele é um lixeiro da natureza, se alimenta de lixo.
Ele se alimenta do que não presta. Então imagina você está comendo, né, aquilo que não presta, está colocando aquilo dentro de você. Então, olha, esse princípio você aplica para todos os animais. Vamos lá, vamos testar. Vamos testar. Cavalo a gente pode comer? Por quê? Porque não rumina. Jumento a gente pode comer? Vaca a gente pode comer? A carne de charque é do jumento, é do burro, a carne de charque. Agora outra coisa. Carne de charque. É bom, Carneiro a gente pode comer? pode. Olha aí, então vocês estão aprendendo. Tem que ter essas duas características. Mas de todas, a de porco é mais consumida. Pois é. Quais são alguns derivados do porco que as pessoas comem? Além da carne em si, quais são alguns derivados? Bacon, o que mais? Tocinho, a linguiça, né? A tripa, né? A bisteca. Então, nem a carne do porco, nem os seus derivados devem fazer parte da nossa alimentação, tá certo? Agora, outra coisa. Quem quer saber sobre os peixes? Quem quer saber sobre os peixes? O que é que a Bíblia ensina sobre os peixes? Ó, presta atenção. O que é que a Bíblia ensina sobre os peixes? Vamos ver? Levítico 11, versículo 9. Qual é a orientação que a Bíblia dá para a alimentação dos peixes? Vamos ver, olha. Dos animais que há nas águas, vocês podem comer quais? Todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios. Esses vocês podem comer. Então o peixe precisa ter essas duas características, barbatanas e escamas. Então, olha, outra característica que você deve atentar com relação a isso é atentar qual é a alimentação que o peixe tem. Tem peixes que são criados em cativeiro que também são como o porco. Aqueles peixes de viveiro, que eles também comem porcaria, assim como o porco. Esses a gente também deve evitar, porque eles também fazem mal para o nosso organismo. Então a gente tem que procurar peixes que tenham essas características e que a gente saiba que ele tem uma alimentação, que ele vive solto nas águas. Essa é uma característica que a gente deve ter. Certo? Lá no matador, o cara vai buscar peixe para botar peixe. Tem lugar que as pessoas fazem criatório de pato e de porco na parte alta para lavar o chiqueiro dos porcos, para botar as fezes dos porcos para o viveiro de peixe. E peixe de couro, podem? Quando você frita um peixe de viveiro, você sente que o cheiro não é de peixe. É alimentação. Alimentação. E peixe de couro, será que pode? Também não. Quem já estudou a Bíblia sabe, porque Deus disse que não pode, não é porque Deus queira tolher a nossa liberdade, é porque faz mal. Pois é. Faz mal. Então, olha, tem essas características. Você precisa atentar para a alimentação que você está tendo. Agora com as aves, vocês querem saber quais aves a gente pode comer? Vamos ver? Avoide. Olha só, com relação às aves. Vamos ver, olha. Em Levítico 11, de 13 a 19, olha o que é que diz. Das aves estas vocês abominarão, não se comerão e serão abominação. A águia, o urubu, a águia marinha. E eu não coloquei o resto porque, olha, tem uma lista de várias aves aqui, ó. Por exemplo, milhano, falcão, corvo, avestruz, gaivota, gavião. Qual é a característica desses animais que eu disse? O que é um urubu, o que é um abutre, o que é um gavião, o que é um falcão, o que é que eles comem? Carne podre, o que mais? Pois é. Pois é. Caça também é. Pois é. Então, olhe. Qual é a característica dessas aves? Elas também são lixeiros. O porco é o lixeiro da terra. Tem alguns peixes que são os lixeiros das águas. E essas aves que citou aqui, elas também são lixeiros do ar. São aves de rapina. Essas a gente não deve comer. E uma outra característica que a Bíblia não cita, mas que a gente pode perceber, é que as aves limpas, elas têm papo e moela. Então você deve atentar também nisso quando você for
se alimentar das aves. Agora, a Bíblia também traz uma orientação bem curiosa sobre insetos. Eu sei que a gente não come insetos, mas se numa emergência a gente se viu obrigado, quais são os insetos que a Bíblia fala? Aqui no Brasil não tem essa cultura. Olha só, Levítico 11, verso 20 e 21. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Agora, mas todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, mas que as pernas de trás são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Quais são alguns insetos que as pernas de trás são maiores que as da frente? Gafanhoto. Olha o que a Bíblia diz. O quê? O sapo. O sapo. O sapo. Cara, vocês são muito... Olha o que diz aqui, ó. Animais, olha. Grilo, exatamente. Gafanhoto. Até coloquei a imagem aqui. Agora tem uma classe de animais que nenhum desses animais é limpo. Nenhum a gente deve se alimentar. Que são os répteis. Você sabe o que, que são os répteis? Exatamente. São aqueles animais que andam se arrastando pelo chão. Todos eles são imundos. Nenhum deles a gente deve se alimentar. A Bíblia até diz, olha. A dorinha, o rato, o lagarto, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Todos os répteis, as cobras, todos os animais que fazem parte dessa classe, todos eles são imundos. Nenhum deles é para nossa alimentação. Eu já comi tejo, já comi peba. Tejo e peba pode comer? O gabiru pode comer? Por quê? Porque eles são imundos. É gostoso a carne. É, mas leva à morte, leva à doença, né? Então, olhe, você viu como a Bíblia ela traz orientações específicas sobre tudo que a gente precisa, sobre os tipos de animais que a gente pode se alimentar. Deus se preocupa com a nossa saúde. Preá, lá do mato. Também não. Tudo faz parte dessa classe que Deus disse. Agora, outra coisa. E o que é que a Bíblia diz sobre... Deixa eu só observar uma coisa que Kaline falou. Nem tudo que é gostoso é bom. Mulher gostosa, mulher. Nem tudo que é gostoso é bom para a saúde, viu, gente? Porque o paladar do ser humano pecador é pervertido. Paladar pecaminoso. Se adapta a coisa ruim para a saúde por causa do sabor. Nem tudo que é gostoso é bom. Olha aí. Pois é. Então, olha, outra coisa agora. Saindo da parte dos animais, todos vocês já entenderam o que é que a Bíblia fala sobre os animais, sobre a alimentação da carne. Agora, sobre substâncias entorpecentes. Será que a Bíblia tem alguma orientação sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre o uso de substâncias entorpecentes? O que é uma coisa entorpecente? Cigarro, bebida e outras coisas que vocês estão pensando agora, drogas. O que é que a Bíblia fala sobre isso? No tempo da Bíblia não tinha drogas, mas tinha as bebidas naquela época. E o que é que a Bíblia diz sobre o uso das bebidas? Que a gente pode aplicar para todas essas entorpecentes. Provérbios 23, do 29 ao 35. Aqui o homem mais inteligente que já existiu foi o rei Salomão. Ele conta como é que uma pessoa fica quando ela está bêbada. Primeira coisa, para quem são os ais, as dores? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas, as brigas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Às vezes, quando a pessoa está muito bêbada, a pessoa se machuca e nem sente, né? Todos vocês já viram alguém passando... quando acorda, da ressaca, aí a dor vem. Mas no momento você não sabe por quê. Aí no outro dia você acorda, não foi que eu me machuquei. Para quem são os ferimentos sem motivo? E outra coisa, para quem são os olhos vermelhos? Isso também não é um sintoma? Isso também não é uma característica? É para quem isso? Para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Não só para os que bebem, todos que usam essas substâncias têm esses sintomas. E outros piores ainda. E o que é que a Bíblia continua dizendo?
Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo e desce suavemente. A droga, a bebida, o cigarro, eles parecem atraentes. E o que é que a Bíblia diz? Não olhe para eles, porque eles se mostram atraentes, mas o que é que acontece? No fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Ou seja, vai dar o bote em você no final. Vai acabar com a sua saúde e com a sua vida no final. E você será... Olha, seus olhos verão coisas esquisitas. O que é que acontece quando a pessoa está drogada, está ali, bêbada? O que é que acontece? A pessoa começa... Alucinações. O mundo gira, né? Você fica ali tonto. E o seu coração levará a dizer coisas perversas. Quando a pessoa está bêbada, a pessoa sabe o que está dizendo? Não. Quando você está bêbado, você vai se mudar porque Pois é. E tem gente que é gente boa, mas quando bebe, vira outra pessoa. Eu já vi várias mulheres dizer, olha, meu marido é um homem bom. Só que quando ele bebe, ele se transforma. E Deus não quer que a gente seja assim. Exatamente. E Salomão continuou dizendo, como é que fica... Ele fez uma comparação aqui. Quando você usa essas substâncias, você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Imagine um navio em tempestade. Vocês já devem ter visto algum filme, né? Que o navio está lá no meio da tempestade, o mar, aquelas ondas do tamanho do mundo. E os navios, eles têm aqueles mastros, né? Aqueles... onde eles colocam as velas. Então, quando o navio está no meio da tempestade, o navio fica balançando. Então, Salomão disse, olha, como se você estivesse no alto do mastro do navio, o navio estivesse balançando. E o que é que você diz? Você dirá, eu fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando é que eu vou acordar? Quando é que eu vou despertar? Para eu voltar a beber. Então voltarei a beber, isso que a Bíblia diz. Então você perde aquele peso na consciência, você já começa a ficar dormente. Então, você começa a perder o sentido das coisas, exatamente. Então, a Bíblia condena o uso de qualquer substância entorpecente ou que vicie você. Qualquer coisa que vicia, que você não pode passar um dia sem aquilo. Então, a Bíblia condena o uso disso. Por isso que ela traz uma alimentação saudável e 8 remédios naturais. Os 8 remédios, nós escutamos uma música de 8 minutos aqui no começo, falando a importância desses 8 remédios para a nossa vida. E eu quero que vocês aprendam quais são esses 8 remédios. O primeiro é água. Qual é o primeiro remédio? Água. Qual é o segundo? Ar puro. Água, ar puro. O terceiro, luz solar. Já eu digo exercício. Água, ar puro, luz solar. O quarto, alimentação saudável. O quinto, exercício. O sexto, descanso. O sétimo, temperança, ou seja, equilíbrio. E oitavo, confiança em Deus. Vamos recapitular? Água. Segundo, ar puro. Terceiro, luz solar. Quarto, alimentação saudável. Quinto, exercício físico. Sexto, um bom repouso. O sétimo, equilíbrio. E o oitavo, confiança em Deus. Quando você coloca em prática esses 8 remédios, você tem uma boa saúde. Quando você observa os conselhos da Bíblia, você também tem uma boa saúde. Mas por que Deus se importa com a minha saúde? Por que Deus se importa que a gente esteja bem? Por que Deus deseja isso? A gente poderia passar esse evangelismo todo, todas essas noites nesse projeto, falando de vários temas da Bíblia, e vocês talvez não iam sentir falta disso. O que é que isso aqui tem a ver com Bíblia? O que é que isso aqui tem a ver com Deus? Vocês viram que isso tudo tem tudo a ver com o que Deus quer para você. Deus quer que você se sinta bem, Deus quer o seu bem-estar. Por quê? Olha o que é que diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, ou melhor, capítulo 10, verso 31. Olha o que é que diz. Portanto, se vocês comem, ou se bebem, ou se fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E olha outro verso, capítulo 6, verso 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, o seu corpo é como uma casa alugada. Foi dado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo mora em você. O seu corpo é um templo de Deus.
Então, se o seu corpo é a casa de Deus, você precisa zelar do seu corpo, da sua saúde, para agradar a Deus, para dar glória ao nome de Deus. Então, que a sua vida seja uma vida saudável, que você possa colocar em prática todos esses remédios naturais e que você possa glorificar a Deus com a sua vida e com a sua saúde. E quem concorda, diz amém. Amém? Vamos ficar de pé? Quem quer ficar de pé? Vamos fazer uma oração, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, nessa noite. Todas essas pessoas, essas mais de 30 pessoas que estão aqui, porque elas não querem mais ser escravas das doenças, não querem mais ser escravas dos vícios, não querem mais ser escravas da bebida, do cigarro, de qualquer outra coisa que vicie elas. Elas querem ter saúde para glorificar o Teu nome. Amém, Deus. Esteja com essas pessoas, que elas entendam que o corpo delas é templo do Espírito Santo e que o Senhor possa cada dia fazer com que elas cresçam, fazer com que elas se desenvolvam, fazer com que elas melhorem, que vendam saúde para os outros. Abençoa cada um de nós. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.